Livro dos Espíritos, questão 165. O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração maior ou menor da perturbação? Resposta dos espíritos superiores: uma grande influência, pois o espírito compreende antecipadamente a sua situação, mas a prática do bem e a pureza de consciência são o que exerce maior influência. Nota de Kardec. No momento da morte, tudo, a princípio, é confuso. A alma necessita de algum tempo para se reconhecer. Sente-se como atordoada no mesmo estado em que o homem que saísse de um sono profundo e procurasse compreender a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se extingue a influência da matéria de que se desprendeu e que se dissipa essa espécie de nevoeiro a que lhe turva os pensamentos. A duração da perturbação de pós-morte é muito variável. Pode ser de algumas horas, como em muitos meses e mesmo de muitos anos. Aqueles em que é menos longo são os que se identificaram durante a vida com o seu estado futuro, porque então compreendem imediatamente a sua posição. Essa perturbação apresenta circunstâncias particulares, segundo o caráter dos indivíduos e, sobretudo, de acordo com o gênero de morte. Nas mortes violentas por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimentos, etc., o espírito é surpreendido, espanta-se, não acredita que esteja morto e sustenta teimosamente que não morreu. Não obstante, vê o seu corpo, sabe que é dele, mas não compreende que esteja separado. Procura as pessoas de sua afeição, dirige-se a elas e não entende porque não as ouvem. Essa ilusão mantém-se até o completo despreendimento do espírito, e somente então ele se reconhece em seu estado e compreende não fazer mais parte do mundo dos vivos. Esse fenômeno é facilmente explicável. Surpreendido pela morte imprevista, o espírito fica aturdido com a mudança brusca que ele se opera. Para ele, a morte é ainda sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, como continua a pensar, como ainda vê e escuta, não se considera morto. E o que aumenta a sua ilusão é o fato de se ver num corpo semelhante ao que deixou na terra, cuja natureza etérea ainda não teve tempo de verificar. Ele o julga sólido e compacto como um primeiro, e quando se chama a sua atenção para este ponto, admira-se de não poder apalpá-lo. Assemelha-se esse fenômeno aos dos sonâmbulos inexperientes, que não creem estar dormindo. Para eles, o sono é sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e podem ver, não acham que estejam dormindo. Alguns espíritos apresentam essa particularidade, embora a morte não os tenha colhido inopinadamente, mas ela é sempre mais generalizada entre os que, apesar de doentes, não pensavam em morrer. Vê-se então o espetáculo singular de um espírito que assiste aos próprios funerais com os de um estranho, deles falando como de uma coisa que não lhe dissesse respeito, até o momento de compreender a verdade. A perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem. É calma e em tudo se assemelha ao que acompanha de um despertar tranquilo. Para aquele cuja consciência não está pura, é cheia de ansiedades e angústias. Nos casos de morte coletiva, observou-se que todos os que pereceram ao mesmo tempo nem sempre se revêem imediatamente. Na perturbação que segue a morte, cada um vai para o seu lado ou só se preocupa com aqueles que lhe interessam.